Olá, o meu nome é Mariana, eu sou museóloga e sou a professora de conservação de vocês. A nossa aula de hoje é sobre colecionismo. Então vamos lá! Quando a gente ouve a palavra coleção, a palavra colecionismo, a gente diretamente pensa em moedas, em tampas de garrafa, em figurinhas, enfim, em todas aquelas coisas que a gente coleciona durante a nossa infância. E isso faz todo sentido. Nós, humanos, temos o hábito de colecionar, e esse hábito é muito mais antigo do que ele parece. Parece absurdo o que eu vou falar, mas a preocupação humana em colecionar já vem de 400 ou 600 mil anos atrás, no período da pré-história. Isso acontece quando os homens param de ter apenas objetos que são utilitários, que são úteis para o seu dia a dia, e começam a colecionar outros elementos que não têm uma característica tão própria para uso assim. Alguns ossos, algumas pedras que são lascadas ou inscritas propositalmente e que são colecionadas. A gente sabe até que no período paleolítico, uma parte ali da pré-história, eram feitas esculturas sobre a fertilidade feminina, e essas esculturas também não tinham nenhuma utilidade prática, elas também serviam como objetos decorativos, objetos simbólicos, e esses objetos simbólicos também são passíveis de serem colecionados. Depois disso, na Mesopotâmia, já surgem os primeiros indícios de escrita. A gente lembra disso na escola, sobre a escrita cuneiforme. E nesse mesmo período surgem as bibliotecas, que são justamente os espaços para as pessoas conseguirem armazenar essas inscrições, esses textos, entre aspas, escritos no período. A existência de bibliotecas por si só já mostra a importância do colecionismo no período, mas não é o único indício. A gente tem também os saques. É interessante que monumentos, obeliscos e esculturas, elas eram furtadas do seu lugar de origem por outros impérios. Então, a essas obras de arte, esses monumentos, eram atribuídos valores que não eram os valores de uso. Então, elas acabavam se somando a coleções, muitas vezes de imperadores, de reis, enfim. Vocês entendem a importância do colecionismo nesse sentido. A gente pode fazer um pulo para a Grécia e lembrar aí da existência dos templos das musas. Aliás, a palavra museu vem justamente desse período. Ela vem da origem museion, que era um templo que ficava com objetos expostos para a visitação dos peregrinos, ou seja, dos viajantes que por ali passavam. Então a gente pode começar a pensar que as coleções dos museus estão intimamente ligados até pela sua origem etimológica, ou seja, até pela origem da sua palavra de criação. Ainda na Grécia, a gente teve a existência de bibliotecas, jardins botânicos, zoológicos, e todos esses espaços, eles são espaços de coleções. Podem ser coleções vivas, como no caso do jardim botânico, ou de um zoológico, ou para documentos e inscrições, como no caso das bibliotecas. E isso até hoje funciona dessa forma. Na Idade Média, o acúmulo desses objetos de caráter simbólico ou artístico nas mãos de pessoas de poder se intensifica. A maior parte desses objetos acabam ficando divididos entre a nobreza e o clero. Durante o período do Renascimento, como vocês já viram na escola, que é aquele período onde tem uma recapitulação, onde tem uma valorização dos valores da antiguidade clássica, há um fenômeno que é um colecionismo de objetos da época da Antiguidade Clássica, disputadíssimos, normalmente com famílias muito abastadas, que corriam atrás de tentar ter essas relíquias para eles, criando grandes coleções de materiais aí gregos e romanos. Surgem então os chamados gabinetes de curiosidade. Vocês vão, sempre que pesquisar sobre a história de museus, encontrar a origem deles atreladas a esses espaços. O que são os gabinetes de curiosidade? Eram espaços onde todo o conhecimento era acumulado. Vocês sabem o que é uma enciclopédia? Há um tempo atrás era muito comum a gente fazer pesquisas em enciclopédias, que nada mais são do que compêndios, livros que têm a definição de vários temas. Acabam ali
acumulando um conhecimento do mundo de forma escrita. Os gabinetes de curiosidade eram mais ou menos isso, só que em vez de serem escritos em palavras, eram escritos em objetos. Por isso que a gente relaciona tanto a origem dos museus a esses espaços. Os gabinetes de curiosidade, eles tinham espécimes botânicas, eles tinham obras de arte, objetos de determinados períodos históricos, objetos arqueológicos, enfim, uma infinidade de coisas. Eles eram organizados de forma muito rudimentar, normalmente separados somente entre o que era natural, a naturalia, como eles chamavam, ou seja, elementos botânicos, biológicos, zoológicos, e a artificialia, que era os elementos ligados à questão da arte, à questão da história. Algumas vezes você vê um contratexto falando que não tinha uma organização, mas eles eram sim bem organizados, não com uma organização como a que a gente tem hoje nos museus, mas com uma organização própria da época. E por que eu dei o exemplo das enciclopédias? Quando vocês pesquisarem sobre gabinete de curiosidade, vocês vão ver que eles falam da ideia de um colecionismo enciclopédico, que são coleções enciclopédicas, justamente por essa ideia de um acúmulo de materiais que vão contar a história do mundo. A ideia desses espaços era reunir um maior número de objetos possíveis, e esses objetos eles eram reunidos por suas características únicas, seja por questões estéticas, seja por questões de curiosidade. Diferente do que a gente tem hoje pensando em museus, que nem eu comentei nas primeiras aulas sobre o patrimônio material e o patrimônio imaterial, sobre as questões simbólicas, sobre o valor atrelado a eles, que não é só o da peça em si, mas também do seu contexto, da sua importância para a criação da identidade. Os objetos que estavam nos gabinetes de curiosidade não consideravam isso, eles consideravam o objeto por ele mesmo e pelas suas características, muito mais do que por aquilo que eles representavam num contexto maior. Posteriormente, esses espaços eles ficam atrelados também à ideia de pesquisa. A gente começa a ter os gabinetes de curiosidade como um lugar para que os iluministas, os pesquisadores, conseguissem conhecer mais daquilo que eles estavam estudando. Então, as espécimes botânicas, por exemplo, elas eram reunidas nesses espaços e depois eram estudadas. A mesma coisa sobre as espécimes zoológicas, a mesma coisa sobre as obras de arte. Enfim, ele passa a ter um caráter científico. Esse caráter científico é fundamental, porque os nossos museus contemporâneos, eles estão ligados sim à pesquisa, eles não estão ligados somente à exposição, justamente porque a sua origem tem aí a ver com o ensino, tem a ver com a pesquisa, tem a ver com o surgimento das primeiras universidades. Então, muitas vezes a gente pensa em museus apenas como algo exposto, mas desde a sua origem, aí nos gabinetes de curiosidade, eles já eram também um espaço para pesquisa. Claro que, como eu comentei, essas coleções, para serem adquiridas, eram muito difíceis e muito raras. Então, somente as pessoas muito abastadas, muito ricas, conseguiam ter gabinetes de curiosidade ou participar de gabinetes de curiosidade. A ideia de um espaço aberto para visitação, ela é bem posterior. E aí, a gente tem esses espaços que começam a ser pensados de uma outra forma a partir da Revolução Francesa. Vocês se lembram na aula sobre patrimônio material que eu comentei que na Revolução Francesa acontecia toda essa mudança sobre a perspectiva do patrimônio? Acontecia a mesma coisa com os objetos e com as coleções. Elas passam a pertencer não a uma pessoa, não a um grupo, mas a uma nação, mais a uma comunidade. Então a gente começa a ter coleções abertas ao público. Esses espaços que antes eram privilegiados somente de famílias abastadas, somente de pessoas muito ricas, eles passam a se tornar acessíveis para mais diversos públicos. Tudo isso pensando na preservação da memória, na preservação da identidade, atrelada à ideia que surge na Revolução Francesa sobre patrimônio material, sobre a preservação dessas questões. Porque tudo aquilo que era monumento passava a ser tombado. E os objetos que eram, entre aspas, tombados, eles passavam a ser integrados a esses novos locais que estavam abertos para recebê-los, os museus. Ou seja, o patrimônio móvel, obras de arte, cerâmicas, as espécies zoológicas são colocados, são acondicionados nesses espaços de coleções abertas, ou seja, os museus.
Então a gente conseguiu perceber a importância da formação das coleções, como isso está vinculado à nossa história humana, como isso está vinculado à nossa natureza. Por isso que no começo do vídeo eu falo que a gente pensa nas nossas coleções de infância, porque todo mundo tem algum tipo de coleção, por mais simples que ela seja. Pode ser os cadernos que você guarda da sua escola, pode ser uma mochila com a assinatura dos seus amigos, pode ser uma camiseta com a assinatura dos seus amigos, pode ser algum objeto que seu pai, que sua avó deixou para você, pode ser tampinha de garrafa, pode ser selo, pode ser moeda, pode ser nota, pode ser pedra, pode ser concha, enfim. É da natureza humana, em algum momento da nossa vida, a gente ter algum tipo de coleção. E a nossa atividade da semana é essa. Eu quero que vocês fotografem ou descrevam para mim uma coleção que vocês tenham tido ou que vocês tenham. Então eu espero esses relatos lá no Google Classroom. A gente se fala na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, só me chamar. Até logo. Tchau, tchau.